Olá, essa é a aula 30 do curso de Lógica de Programação com Linguagem C. E na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como trabalhar com ponteiros e com passagem de parâmetros por referência. Bom, vamos iniciar esse assunto revisando aqui o conceito de passagem de parâmetros por valor. Eu tenho aqui duas variáveis A e B, e eu estou enviando essas duas variáveis para essa função teste que eu vou definir aqui agora. Eu vou colocar essa função teste como void, e eu vou colocar aqui, vou chamar os parâmetros de A e B mesmo, para facilitar aqui o nosso entendimento. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer com que o A receba ele mesmo mais 1, e vou fazer a mesma coisa com o B. B vai receber ele mesmo mais 1. E eu vou mandar imprimir aqui os valores de A e B. Antes de concluir essa aula, eu queria te pedir para me ajudar a compartilhar esse vídeo. Basta dar um joinha que o YouTube vai entender que esse vídeo está sendo relevante para você e vai entregá-lo para outros alunos. Vamos dar uma olhada aqui no resultado. Vamos compilar aqui e executar. Tá aí então, 2 e 3 como era esperado, né? Eu estou enviando aqui o número 1, chega o número 1, esse número 1 vira 2 e eu imprimo o 2, como está aparecendo aqui, imprimindo 2. Envio o 2 vira 3, imprimo o 3, saiu 3 como era de se esperar. Tá? Bom, o que acontece? Qual é a questão aqui? Imagina que eu queira enviar esses dois valores, o A e o B, que foram transformados em 2 e 3, e eu quero retornar com essa alteração aqui para minha chamada de função. Tá? Isso eu não consigo, não é possível fazer isso. Tá? Ou seja, se eu pegar essa mesma instrução que está aqui, esse mesmo printf, e colocar aqui, vou colocar aqui um /n para quebrar a linha, a gente vai ver o seguinte, que quando eu chamo essa função, vai ser impresso o 2 e o 3. Quando essa função void ela é encerrada, né, eu pego e imprimo aqui esse printf. E quais serão os valores que serão impressos aqui nesse A e B? Vai ser impresso o 1 e o 2. Ou seja, mostrando que os valores 2 e 3 impressos aqui não refletem aqui embaixo no retorno da função. Vamos dar uma olhada? Tá lá. Dentro da função vira 2 e 3. A hora que se encerra a função, o A e o B, que foram enviados como 1 e 2, permanecem aqui, olha, como 1 e 2. Tá? Então isso significa passagem de parâmetros por valor. Eu estou enviando apenas os valores, o número 1 e o número 2, para dentro dessa função. Tá? Então, com passagem de parâmetros por valor, eu não consigo retornar a alteração dessas variáveis para o meu programa principal. Tá? E é isso que a passagem de parâmetros por referência resolve. Mas talvez você deva estar se perguntando nesse momento, né? Por que eu não usei um return? Tá bom, vamos usar um return então. Eu vou colocar aqui, olha, vou criar aqui uma variável C para guardar o retorno, tá? Colocar aqui C, vai receber o retorno de teste. E eu vou colocar aqui que o teste é uma função do tipo int, e aí aqui embaixo eu vou usar o return, tá? E aí a questão é, que valor que eu retorno? Retorno o A ou retorno o B? Então, você percebe que tem um problema aqui, eu não consigo retornar dois valores. Tá? As funções só me permitem voltar com um único valor. Tá? Então, no return aqui, eu teria que escolher, vou voltar com o A ou vou voltar com o B. Não consigo voltar com o A e com o B. Então, o return não consegue resolver para mim esse problema. Tá bom? Bom, é aí então que vão entrar as funções com passagem de parâmetros por referência. Olá pessoal, vamos entender aqui como funcionam os ponteiros. Os ponteiros eles estão intrinsecamente ligados, conectados à memória RAM da nossa máquina. Então eu desenhei aqui uma tabela explorando aqui essa ideia da nossa memória RAM. Repare que eu coloquei aqui endereços de memória e do lado direito um espaço reservado ao conteúdo que é armazenado a determinado endereço de memória. E repare que esses endereços de memória, eles estão aqui, são valores decimais, e eles estão aqui em ordem decrescente, tá vendo? 80, 79, 78, 77, tá? E o que acontece com a memória RAM
quando eu declaro aqui duas variáveis, compilo e executo o meu código. Vamos dar uma olhada? Olha só. A variável A vale 1, a variável B vale 2. Eu quero imprimir, então, o valor do A e eu quero imprimir a localização do A na minha memória RAM, o endereço de memória dele. E vou fazer a mesma coisa aqui para o B. Vamos dar uma olhada, vamos ver o resultado? Tá lá, olha, o número 1 está no endereço de memória 580, final 580, que é esse aqui, 580, e aqui o número 2 está no endereço de memória final 576, que é esse aqui embaixo, 576. E aí nesse momento você deve estar se perguntando, né, por que a variável A foi declarada aqui no 580 e houve um salto aqui para a variável B no 576. É o seguinte, olha só, eu disse para vocês que cada linha dessa aqui é responsável pelo armazenamento de 1 byte na minha memória. Agora, veja só. E agora eu tenho a exposição da minha variável A. Então, o que acontece? A variável A, como ela é do tipo int, e o tipo int ocupa na memória 4 bytes, então nada mais justo do que eu mostrar aqui que a variável A ela está ocupando do byte 580 até o byte 577. E aí quando eu declaro em seguida a variável B, o compilador mostra para mim que ele está no endereço de memória 576, que é o que está acontecendo aqui nessa outra imagem. Tá? Então a variável A ocupa esse espaço e a variável B ocupa esse espaço. Bom, vamos dar sequência aqui. Eu vou declarar aqui agora um novo tipo de variável que é denominada de ponteiro. E o que são os ponteiros? Ponteiro é um tipo especial de variável que é sempre precedida aqui com um asterisco, e o objetivo de um ponteiro é guardar o endereço de memória de uma variável. Então não faz sentido eu chegar aqui e falar o seguinte, olha, eu quero que P guarde o valor de A. P não foi feito para isso. P foi feito para guardar o endereço de variáveis. Isso aqui já funciona, tá? Se eu peço para o P guardar o endereço de B, beleza, isso funciona, tá? E para que serve isso? Bom, antes da gente verificar a funcionalidade disso, eu vou mandar imprimir aqui para a gente ver o que acontece quando eu mando imprimir o valor do P e o endereço do P. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver? Olha só o resultado, né? Quando eu mando imprimir aqui A, B e P, o que sai? Sai o número 1, o número 2 e o número que é o endereço de memória terminado em 576. Né? 576 é o endereço de memória da variável B, que é justamente o que eu atribuí aqui a P. Tá? E no outro lado aqui, então, eu tenho os endereços de memória, né, do A, do B e do P, que são mostrados aqui nessa sequência. Tá? Mas o que importa para a gente observar é isso aqui, é o número atribuído a P. Tá? Você deve estar se perguntando novamente, né, para que serve isso? Tá? Calma que a gente chega lá. Eu vou mostrar para vocês agora uma outra característica das variáveis tipo ponteiro, que é a impressão. Vamos colocar um /n aqui, que é uma característica que somente as variáveis ponteiro têm, que é a impressão do asterisco P. Vamos verificar, vamos ver o resultado. Tá lá, olha o que ele mostrou aqui quando eu mando imprimir asterisco P. Ele imprime para mim aqui o número 2. Você deve estar se perguntando, deve estar com mais dúvida ainda, né? O que eu faço com isso, né? Com esses elementos que eu estou mostrando. Veja só. Vamos dar uma olhada aqui nesse desenho esquemático que eu fiz. Eu tenho aqui a representação da variável A, embaixo aqui, uma representação de uma casinha, tá? E dentro dessa casinha, o que eu tenho aqui? Eu tenho em cima, fixado nela, o número dessa casa A, tá? 580, que é o endereço de memória dessa casa A. E quem mora dentro do A? Quem mora dentro do A é o número 1, que foi atribuído a ele, tá? Então significa que a variável A, ela pode ser impressa aqui, ó, dessas duas maneiras. Eu posso mandar imprimir somente o A, vai sair 1. Posso mandar imprimir o endereço do A, que vai sair o 580. Tá? E de maneira análoga, eu posso fazer também
mostrar também as características da casa B. Né? A casa B ela está localizada no endereço 576, o morador dela é o número 2, né? E eu posso imprimir também o B e posso mandar imprimir o endereço de B. Agora, vamos dar uma olhada nas características da variável P. Né? A variável P ela está localizada, né, no endereço 568. Ok? O conteúdo de P, quem é o morador de P? É um endereço de memória, não é um número, né? É um endereço de memória 576, tá? É um endereço de P. E eu posso mandar imprimir o P de 3 formas diferentes. Se eu mando imprimir apenas o P, sai o 576, que é o endereço de memória, que é o morador da casa. Se eu mando imprimir o endereço de memória de P, é o endereço de onde ele está alocado, na memória RAM. E se eu mando imprimir o asterisco P, ele mostra o 2. Então, vamos dar uma olhada aqui na característica principal da variável P. Além do P ter um endereço de memória e ter um morador, ele consegue também acessar, ou seja, espionar quem é o morador de uma outra casa. Tá? Então, o P tem acesso aqui ao morador da casa B. Por quê? Porque ele tem o endereço da casa B dentro dele. Você deve estar se perguntando agora para que tudo isso serve. E é aí que a gente vai entrar com o assunto de passagem de parâmetros por referência. A gente vai resolver o problema inicial que eu coloquei no vídeo. Ok, pessoal, vamos retomar então o problema inicial. Eu tenho aqui uma função chamada teste que está recebendo aqui os valores de A e de B através de passagem de parâmetros por valor. Então a gente viu aqui no começo do vídeo que os valores alterados aqui A e B eles não refletem aqui nos valores enviados. Para resolver esse problema é que entram os ponteiros. Tá? Então, ao invés de eu enviar o valor de A e o valor de B, eu vou enviar o endereço do A e o endereço do B. Tá? E aqui eu vou criar um ponteiro para receber o valor de A e o valor de B. Esses nomes aqui não precisam ser necessariamente iguais aos que estão aqui. Tá? Tanto que eu vou alterar aqui, ó, vou chamar isso aqui de P e esse aqui de Q. Tá? E aqui eu vou alterar, então, obviamente, o A eu vou alterar por asterisco P e o B eu vou alterar por asterisco Q. Tá? Então, o que acontece aqui? Eu estou enviando o endereço do A e o endereço do B. Tá? Então, esse P aqui está recebendo o endereço do A. A gente já viu isso aqui do lado. Né? O endereço do B está sendo enviado aqui para o Q. Tá? E aí o que eu faço aqui? Eu sei que o P é como se funciona ali como se fosse um espião. Né? Ele enxerga o que tem na casa do B. Né? Então, asterisco P, ele tem o que dentro dele, asterisco P? Ele tem o número 2 dentro dele. Então, quando eu faço asterisco P recebe asterisco P mais 1, eu estou acrescentando o número 1 a esse 2 que está aqui, porque o P está enxergando lá dentro da casa do B. Então ele atua dentro de uma outra célula, dentro de um outro espaço de memória. Tá? Vamos rodar esse código? Aliás, antes de rodar o código, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar esses dois printfs que estão aqui e vou colar aqui. Tá? Então o objetivo qual é? Mostrar o valor do A e do B antes de chamar a função, com passagem de parâmetros por referência, e depois eu imprimo os mesmos valores. E agora a gente vai ver que eles estão alterados. Tá? Vamos checar isso agora. Tá lá, olha. Então, antes de chamar, a variável A vale 1 e a variável B vale 2. Depois que eu chamo e as alterações são feitas, eu imprimo aqui o número 2 e o número 3. Repara que o endereço de memória é o mesmo. Olha, variável, o número 1 está alocado na posição 580. E a posição 580 agora tem o número 2 dentro dela. Tá? Então, é a prova aí de que o envio do endereço de memória e a manipulação desse endereço de memória por meio de parâmetros por referência funciona. Ou seja, eu consigo resolver o problema de enviar 2 ou mais valores para uma função e esses valores serem alterados e essa alteração refletir aqui na chamada da minha função.
Tá? Então, está explicado aí o que é passagem de parâmetros por referência e ponteiros. Tá? Lembrando que ponteiros também tem outro uso. Mas é o seguinte, esse assunto é bem delicado, eu entendo isso, e se você tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu tento te ajudar, tá bom? É isso aí, um abraço, até a próxima aula.